A polícia vai se omitir. Eu acho que tem coisas que são questão de ordem e que cabe sim ao decano tomar atitude e resolver. Gente, é o seguinte, logicamente, aqui internamente, eu sou sempre favorável a uma conversa inicial dentro do nosso ambiente, sem envolver externos, inclusive forças policiais. Eu acho que, em um primeiro momento, se há uma denúncia, uma crítica de um colega, etc., é assim que eu procedi no programa de planejamento energético, é assim que eu procedo no VIG, é assim eu procedi na Agência Nacional de Água, é assim eu procedi na ANA. Eu, em geral, tento resolver em tramuros, porque eu acho que essas conversas, muitas vezes, são mal entendidas. Se assim não for, aí a gente tem que começar entre medidas regulamentares internas até chegar a questões externas, mas que devem ser evitadas a todo quanto, visto, por exemplo, os que eu conheço da COP, que muitas vezes forçam os diretores a responder na justiça conflitos que ocorreram no passado. Então, eu acho que esses conflitos devem ser resolvidos em tramuros. Logicamente, a lei é um balizador daquilo que pode e daquilo que não pode. Eu acho que só complementando um pouco do que falou, eu só queria lembrar também que todos os cargos na universidade são cargos públicos, são cargos da comunidade. Então, as pessoas que assumem esses cargos, elas têm que ter a clareza que elas, quando ocupam esses cargos, elas têm que tratar todas as pessoas com educação, com atenção, com correção, entende? Que elas estão representando o cargo. Então, por isso que eu coloquei essa questão, porque o decano é uma figura importante no Centro de Tecnologia, então o respeito e cuidado que ele trata todas as pessoas e a atenção que ele dá em seguir as normas existentes, né, desde que corretas, isso aí é extremamente importante para o bem-estar de toda a comunidade do Centro de Tecnologia. Obrigado. Então, Gumara, eu te pergunto, por que você não age de acordo com o que você fala, então? Você, primeiro, é tratar as pessoas com educação, tá entendendo? Então, eu te pergunto, por que você não faz isso que está sugerindo? Bom, o Fernando está levantando uma questão que eu desconheço, quer dizer, eu não vi se ele me viu depois que a lei, por exemplo, antifumo, nas dependências dos órgãos públicos foi implementada. Ele me viu fumando dentro de algum espaço interno ao CT. Entendeu? Eu acho que ele está querendo levar a coisa para um lado pessoal. Infelizmente, eu já encontrei diversas vezes cometendo isso, que é uma coisa errada, entendeu? E na época que eu levantei, eu convidei para ir me reunir fora do espaço do prédio, para a gente poder, fora do ambiente fechado, e ele não quis, achando que ele não precisava fazê-lo. Eu não sei que situações ele está dizendo que eu não respeitei, eu não segui aquilo que eu falo. Eu acho que eu desconheço isso. Eu acho que eu cumpri todos esses anos que eu tive aqui como aluno, estou como professor ou como dirigente. Eu tive a honra de participar durante 4 anos, durante a diretoria da Escola Politécnica, junto com o Antônio Cláudio. Eu acho que, não por mérito meu, mas eu acho que em especial pelo Antônio Cláudio, que foi um diretor da Escola Politécnica fantástico, a gente fez uma administração que revolucionou em parte a escola, a gente conseguiu fazer uma reforma de ensino que foi fundamental. Eu acho que isso é um dos pontos que eu gostaria de poder apoiar as 4 unidades. Eu tinha como meta, quando o Walter me chamou para ser coordenador do centro, do grupo de trabalho dele, que a gente fizesse um debate, um seminário sobre o protocolo de Bolonha. Eu acho que tem uma série de coisas que tem que ser feitas para a melhoria e atualização aqui do ensino do CT, em termos de departamentos, de programas, etc. E até de integração entre as unidades. Agora, quanto a não fazer aquilo que eu falo, isso aí realmente eu desconheço, os resultados são esses. Trabalhei 6 anos e meio, estou fechando, na FAPERJ, e saí extremamente aplaudido, sem nenhum processo, sem nenhum problema,
que tenham ocorrido durante os 6 anos e meio de atividade. Obrigado. Esse tempo que a gente está perdendo aqui discutindo de cigarro, ele está falando de outras coisas, como resolver problemas de ciência e tecnologia. Não o que a gente vai fazer se um professor agrediu o outro, se bater o outro, xingar a mãe do outro. Eu estou aqui para isso. Estou aqui para discutir ideias que o público que vai votar na gente, um de nós três, possa escolher um candidato. Então, para isso que a gente está aqui. Não para ficar você perguntando o que eu vou fazer se um professor bater no outro, se fumar cigarro dentro da sala. Como assim? Gostaria de perguntar para o Marcos o que ele pensa sobre, como é que ele pensa em resolver o problema dos trailers, da nossa alimentação que não é adequada. Olha, eu acho que no primeiro ponto que eu coloquei, melhoria e ordenamento de infraestruturas, passam por esse caso dos trailers. Na verdade, existiram propostas anteriores, incluindo negociação. Agora, tudo isso envolve busca de recursos e uma negociação com aqueles que estão aqui. Quer dizer, eu acho que esses trailers estão com uma certa dificuldade de enquadramento, de ordenamento, mas certamente a gente precisa de uma outra estrutura antes de mudar de lugar, para poder parar com o bonde andando. Então, eles oferecem comida de qualidades, enfim, que as pessoas decidem se querem ou não comer eles, mas pela quantidade de pessoas parece que gostam. E eu acho que a gente tem que dar uma solução de colocá-los num lugar adequado, e aí sim, é necessário buscar recursos, seja União, seja privado, tem que ver qual é a autorização que a gente consegue para isso, para poder dar uma adequação para o tema alimentação. Porque o tema alimentação é um tema sério, e aí a gente cai na energia, Fernando, porque o pico da energia é na hora da alimentação. Isso a gente vai ter que mexer, porque a alimentação é toda ela aquecida na eletricidade, a grande maioria. E o pico do CT hoje, de meio-dia às 2, é na hora da alimentação. Isso hoje é muito mais sério para nós do que a localização dos trailers. A localização dos trailers tem a ver com o convívio e a qualidade de onde a gente está. Mas o importante para nós é não faltar energia. E a falta de energia está na hora do pico da comida. Eu acho que esse é um problema grave, porque eu não sou contra o serviço privado ficar aqui dentro não, porque a gente precisa, eles prestam um serviço importante, que é fazer arroz e feijão para a gente se alimentar. Alguém aqui vai cozinhar arroz e feijão? Ninguém vai fazer, a gente não vai fazer. Então a gente precisa da iniciativa privada aqui dentro. Agora, não pode tratar essa iniciativa privada que um cachorro, como a gente tem feito nos últimos anos, que eles se aproveitam de nós. Na verdade, a culpa é nossa. Nós que permitimos que as coisas se instalassem dessa maneira. Então a gente não pode chegar, escorraçar quem está aí e dizer que eles se aproveitam de uma situação que, na verdade, é cômodo para nós também, que resolve o nosso problema de imediato. A gente precisa comer. Na hora do almoço a gente tem que comer. A gente precisa de energia para trabalhar. Então esse é um problema grave que eu não gostaria de continuar assim. Para mim é prioritário resolver essa questão dos trailers. Oi. Tudo bem. Bom, já gastamos bastante tempo. Eu quero pedir perdão porque nós só podemos usar o horário do almoço. Eu não posso entrar com debate em horário de aula, apesar do dia especial de hoje, mas terminada essa parte dos candidatos, nós vamos abrir a palavra à plateia. Solicitamos que as perguntas sejam feitas preferencialmente por escrito ou no microfone. Nós temos 2 microfones rodando aqui na plateia. Por favor, se possível, identifique-se e para quem é a pergunta. 1 minuto para formar a pergunta, 2 minutos para responder. Rapidamente, eu sou Sérgio Lantor, trabalho aqui desde 91, no Departamento de Eletrônica e Computação, também trabalho na Copa Sistemas. Eu fiz uma petição por escrito, foi relativamente pouco assinada, em respeito a um problema que eu considero consideravelmente grave, que é o acesso de pessoas estranhas ao nosso ambiente que entram aqui, particularmente mendigos, vendedores e outras pessoas. Eu trabalho aqui desde 91, na minha sala, pessoa entrando para pedir dinheiro por um motivo qualquer, sempre lamentável, foram 5 vezes. Aconteceu comigo. Gente vendendo assuntos qualquer, botando corretor gritando, quer comprar isso, quer comprar aquilo, roupa, comida, etc.
É da minha humilde opinião, embora eu saiba que isso é um assunto complexo, que seria melhor para todos nós que a gente de alguma maneira cercasse isso aqui e fizesse o controle de acesso às pessoas como se faz em prédios comerciais sérios. Nós todos temos identificação, a gente mostraria aluno, professor, funcionário de identificação. Não é nenhum desses três que entrar, teria que botar carteira de identidade, tirar uma foto, tal. Aí entra e faz alguma coisa. Isso, naturalmente, tiraria das pessoas, esse tipo de pessoas. Eu não sei para quem vão fazer, você pode decidir quem gostaria de saber a resposta. Você tem que ficar para quem você Marco. formule a pergunta mais A claramente. pergunta é, qual é a sua posição com respeito ao controle de acesso às pessoas? Os três. Isso. Bom, primeiro, estamos numa área pública e ainda por cima uma universidade. De fato, hoje eu trabalhei em outros prédios públicos, como citei antes a agência reguladora, em geral você faz isso. Mas é diferente você fazer isso numa universidade. Uma universidade é um lugar que, em geral, recebe pessoas, incluso aqueles que ainda não se formaram, que vêm aqui com a gente e tem uma interação grande. Então, não é trivial. Eu acho que sim, cercar, aumentar a segurança disso aqui, eu acho que é possível e deve ser feito. E deve ser trabalhado mais nessa questão da segurança. Mas controlar o acesso de pessoas, eu não vejo isso como uma prática simples, até porque na minha experiência, quando eu entro na UERJ, quando eu entro em outros lugares públicos, eu nunca vi esse controle de acesso à universidade. Então, eu não acho que isso seja possível. Mas eu acho que em aumentando a segurança, incluindo câmeras, etc., eu acho que a gente começa a inibir alguns tipos de visitantes que talvez não sejam tão normais. Bom, o que eu entendi da pergunta, quer dizer, eu acho que a questão de acesso aqui é fundamental, quer dizer, tem que ser montado. Não sei se eu entendi corretamente a pergunta, mas não sei, eu realmente não compreendi toda a tua fala, mas se for a questão de acesso, eu acho que tem que ser dadas as condições para todo mundo, quer dizer, a universidade pública e o que não estiver funcionando bem tem que ser melhorado para que todos tenham um acesso adequado aqui no CT. Não sei se é essa a questão que você está levantando. É sobre limitar o acesso à questão de segurança. Sobre a carteirinha da entrada. Bom, questão de segurança, sim. Eu acho que a gente deveria, quer dizer, tem universidades públicas eu não encontrei nenhuma. Nas particulares eles têm algum controle de acesso. Eu não sei como é que a gente poderia melhorar isso. Como eu disse, a questão das câmaras em lugares mais estratégicos, melhorar a questão da segurança, quer dizer, na minha sala, por acaso, tinha um laptop que foi roubado no sábado à noite. Nós descobrimos que isso foi feito pela segurança. Aí, depois nós fomos à polícia, fizemos todas as ações necessárias para que isso, fizemos a denúncia, etc. Nós conseguimos pegar pela Câmara de Segurança quem é que fez. A informação que eu tive é que esse sujeito foi transferido dentro da própria empresa e continuou trabalhando aqui na UFRJ. Teve um período que eu dei aula de informática na NCE, um dia eu cheguei para dar aula segunda-feira e tinham roubado todos os computadores daquela sala. Eu concordo com você que a gente deveria melhorar o sistema de segurança, isso eu falei da minha proposta, e não sei se como é que a gente conseguiria controlar melhor o acesso das pessoas aqui, mas nos laboratórios, em diversos setores, hoje em dia nós temos controles acontecendo para controlar a entrada das pessoas. Esse problema do acesso é mais uma questão da reitoria mesmo, do acesso ao campus universitário. Isso aqui é um território federal. Por exemplo, quando o prefeito esteve aqui para cortar o cadeado lá da Ponte do Saber, que ele disse que não havia público, eu acho que ele errou, o prefeito esse, não é o nome dele, o Eduardo Paes. Eu teria chamado a Polícia Federal para prender ele. Eu acho que o reitor deixou por pouco, deixou barato aquela questão, porque eu não gostei dele invadir aqui, mas chegou lá, arrebentou, porque a gente tinha fechado o cadeado aqui tinha colocado um cadeado na Ponte Saber por causa do trânsito que estava dando problema aqui de carro em alta velocidade, agora colocaram. Mas essa questão é uma questão complexa, essa coisa a gente vê aqui mendigos, gente pedindo esmola,
Já vi até um cavalo entrando no bloco, por Deus, cavalo, já melhorou, agora só seres humanos, os cachorros também. Isso é uma questão triste, né? Que mostra a desigualdade social do nosso país, né? É nem um problema do CT, o problema do Brasil, né? A gente tem uma desigualdade social muito grande. Não tem muita clareza sobre o que fazer isso não. Acho que quem tem mais clareza é o reitor, primeiro com o campus. Depois, de acordo com a política que ele fizer para o campus, a gente pode ver como é que você limita ou controla o acesso dentro de centros ou até mesmo unidades de departamentos. Professor Cal, tem proposta da plenária que a gente tente fazer em bloco de 3 para agilizar, porque se for fazer um termo individual, o tempo vai se esvair e daqui a pouco a gente vai fazer. Se tiver acordo dos candidatos, a partir de agora a gente formula 3 blocos e a gente abre para depois a resposta. 3 perguntas e depois. Ok. Os 3 candidatos, é isso? Cada pergunta os 3 respondem. Os 3 respondem. A minha pergunta é especificamente para o Fernando. Meu nome é Maurício Lucas, eu sou do Programa de Planejamento Energético e eu queria saber de você como é que a gente conseguiria resolver esse problema da energia elétrica, então dos trailers, tendo em vista que você falou que você se candidatou porque você tinha o apoio de algumas pessoas, de alguns diretores da COP, de algumas pessoas da diretoria da COP, e isso nunca foi suficiente para resolver esses problemas. Quer dizer, a gente está aqui há 20 anos, os problemas são os mesmos, então eu acho que essas pessoas vão ajudar a gente, né? Acho que isso é uma solução de todo mundo, mas eles não são suficientes para resolver isso. Então eu gostaria de saber como é que você vai fazer a diferença nisso. Bom, em primeiro lugar, eu não disse que deu o apoio das pessoas. Pode ser blocos de 3 perguntas. Bom? Então vamos para as outras 2 então. Responde as 3. Seria bloco de 3 perguntas e depois o candidato responde. Então, vamos falar confuso isso. 3 perguntas para quem? Ele perguntou especificamente para mim. Ele não perguntou para os 3 candidatos. Só uma questão de ordem, que a gente fazer 3 perguntas, se pudessem anotar para quem fosse direcionado e vocês respondem. Pode agilizar o processo. Então eu solicito que as perguntas sejam encaminhadas por escrito, por favor. Só um minuto. Posso? Pessoal, boa tarde. Eu sou o Brenner, eu sou da Engenharia Elétrica, sou representante da Engenharia Elétrica no colegiado do departamento e acabamos de ser eleito em gestão para o Centro Acadêmico de Engenharia da Escola Politécnica. Eu, como estudante do Bloco H, tenho muita preocupação pelo meu bloco. Eu vejo cada vez mais omisso do debate de como a decania pode chegar lá, né? Na eletrônica, por exemplo, não tem o bebedouro. Na elétrica, a todo momento o bebedouro fica com problema. A gente teve a questão da sala de estudo do H, que estava quase perdendo, os estudantes estavam perdendo a possibilidade de estudar lá. E nós tivemos que fazer uma medida preventiva, curativa, na verdade, quando na verdade deveria ser preventiva. E uma coisa que me preocupa bastante no Centro de Tecnologia é que os estudantes estão tendo seus espaços cerceados para a gente poder se integrar, né? O Centro Acadêmico de Matemática tem um espaço muito ínfimo. A questão do estacionamento, espaço físico, eu vi a proposta do Fernando, eu acho muito estranho, porque eu lembro bem do Fernando, bem exaltado, quando nós fizemos um ato, assim como o amigo Oscar. Então a gente acredita que a decania tem que ter um espaço de mais diálogo com os estudantes. Então eu queria saber a proposta de cada um de vocês, para além de levar a decania para o bloco H, para além de levar o problema de estacionamento adiante, como que deve ser feito o diálogo e ser participativo e complementar com os estudantes. Obrigado. Terceira pergunta. Bom, eu sou Richard, eu sou de Engenharia de Metalurgia e Materiais. Eu queria fazer uma pergunta a respeito dos institutos de Física, Química e Matemática que ocupam o espaço físico aqui no Centro de Tecnologia. Os prédios estão sendo construídos de Matemática e de Química. O de Física está pronto, acho que já tem uns 3 anos. Eu queria saber dos candidatos
como é que eles vão correr para o pessoal da física ir para lá ou não vai? Porque o prédio já está pronto há muito tempo, isso liberaria muitas salas de aulas para nós alunos e muitos espaços para estudo e outras coisas mais. Muito obrigado. A primeira pergunta foi feita diretamente ao professor Fernando, então o senhor gostaria de energia elétrica para os três. Bom, primeiro eu queria dizer para o Maurício que em momento nenhum eu disse que ter o apoio das pessoas que me apoiam é suficiente para resolver os problemas. Eu não falei isso. Eu falei que eu aceitei a candidatura à decania muito em função do apoio que eu vou ter para poder trabalhar. São coisas diferentes. E a solução para o... Primeiro, eu não tenho a solução pronta para o problema de energia, porque eu não estudei o problema. Agora, me parece claro o que acontece. O que acontece é que as pessoas vão demandando energia, demandando, e não há uma sincronia devida que deveria acontecer com a decania. Acontece que as pessoas começam a gastar mais energia do que as subestações podem oferecer de capacidade. Para mim isso é óbvio. Então tem que haver um planejamento, é aquilo que eu falei. A gente vai crescendo, tem que crescer mesmo, não tem jeito. Tem que crescer, mas tem que crescer com planejamento. Eu acho que o que a gente fez não tem nada para lamentar do nosso passado. A gente não deve lamentar nada. Então, acho que as coisas foram feitas do jeito que foram feitas e pronto. A gente tem que melhorar e pensar daqui para frente. Daqui para frente a história é outra. A gente tem que fazer o que a gente pode hoje para poder melhorar o nosso futuro. Então, esse problema da energia tem que sentar e estudar. Parece que já há projetos na decania quanto a isso. Eu conversei com os responsáveis da decania ontem, eles me falaram que já existem projetos para resolver o problema, mas faltava dinheiro. Tem que sentar e estudar o problema. Bom, energia. Se divide em 3 temas. Subestação. Subestação tem dificuldade na subestação que chega e depois um conjunto de 20 a 23 subestações, isso o pessoal está fechando o levantamento, algumas estão imersas ou inundadas em algumas situações e precisam ser mudadas de lugar. Então a subestação é um problema que tem que ser atacado muito rápido de manutenção e mudança de lugar. Logicamente, isso necessita recursos e recursos são discutidos ou reitoria ou coisas externas quando em algum momento envolver a laje. Depois você tem um outro problema que é de eficiência energética. Eficiência energética porque existe excesso de consumo em algum momento e também de planejamento dos laboratórios de expansão e etc. e da maior chegada de alunos que também precisam de energia para se adaptar. E hoje eu já citei que a hora do almoço é um detalhe, mas também tem o horário de pico do sistema, onde o nosso custo de energia é muito pesado para a universidade, que é de 5 às 7. Terceira solução é a autogeração. A gente pode ter de fato autogeração aqui. Eu tenho isso no IVIG desde 2007 e lá não falta energia. A gente pode trabalhar com 2 MB de instalação dual fio. Já conversei com o professor Belchior, chegando gás natural em motores que são motores de ciclo diesel e que podem atuar no nosso limite e testar biodiesel, que pode ser produzido em laboratórios como o meu, integração com a química, etc. Bom, tudo bem. Era para dar a solução. Agora, só chama a atenção que quem for eleito, seja lá quem for, esse é o problema 1.0 e tem que ser tratado logo, porque vai chegar o verão e vai crescer o consumo e vai faltar de novo. Então tem que atacar com muita rapidez. E a subestação da COP está sendo feita, mas a gente tem que fazer uma para atender o CT e corrigir esses erros. Bom, essa questão de energia elétrica para os trailers, eu concordo com a colocação do Marceitas. Eu acho que essas coisas foram acontecendo, eu acompanhei a chegada desses trailers, a chegada das pessoas que foram ocupando espaços, às vezes com uma banca de frutas, às vezes com uma banca de sanduíches, etc. Isso foi se transformando e eu tenho certeza que o Walter fez o melhor que ele podia para administrar isso adequadamente para a universidade. Isso aí não tem dúvidas. Eu lembro também que houve uma transferência há alguns anos, havia um pagamento para o CT, depois isso passou a ser pago por uma caixa única da universidade. Eu acho que isso aí faz parte do passivo que o novo decano vai receber e que vai ter que trabalhar com isso da melhor forma possível e tentar resolver. O que infelizmente não é possível, quer dizer, ficaria muito mais bonito o CT sem esses trailers,
existe, eu recebi um e-mail de uma colega comentando, quer dizer, algumas propostas em termos de alimentação. Eu acho que isso aí vai ter que ser discutido e conversado, seja com a comunidade, a questão que eu coloquei de planejamento estratégico, e depois tentar implementar também, dialogando ao máximo com a reitoria para achar uma solução que seja boa, basicamente para os professores e alunos que vivem no CT, é claro. Essa comunidade tem que ser, em primeiro lugar, atendida. Só relembrando que, caso a pergunta seja direcionada a um dos